É isso aí, pessoal. Estou aqui no sítio Logrador. É uma bela paisagem aqui em cima dessa pedra. São pouca gente que sobe aqui em cima, porque é uma pedra bastante alta. Ela é uma altura imensa. Para a gente poder subir nela, a gente rodeou por outro lado. Poucas pessoas sobem aqui nessa pedra. E essa pedra chama-se a Pedra Grande. Por que a Pedra Grande? Porque ela não é porque ela seja grande, porque ela é alta. Aí a gente, quando era pequeno, a gente subia essa pedra por aqui. Subia, se juntava os meninos, vinha tudo para aqui para cima. Ficava aqui em cima, só por diversão, não tinha o que fazer, quando era moleque. E aí embaixo tá o sítio do meu pai. Onde passa a estrada aí, tem esses açudes aí, as fruteiras aí embaixo. Aí tá o sítio do meu pai aí embaixo. A minha casa ali também. Tá coberta ali com os pés de árvore ali, mas dá pra ver mais ou menos. E aqui chama o sítio Logrador. Eu tava analisando aqui, pra quem gosta de esportes radicais, né? Pegar aqui aqueles negócios, asa delta que chama. Descer aqui isso aqui tem mais eu acho que tem mais de 100 metros. 150 metros de altura isso aqui. E a gente quando era pequeno, que a mãe do cara batia na pessoa, que nem aconteceu comigo já, dava uma pisa na pessoa, a pessoa pegava, vinha pra aqui, saia desconfiadinho, vinha pra aqui, sentava aqui, ficava aqui. Né? Aí a gente hoje em dia, depois de velho pra subir ela dá trabalho, né? E aqui por esse outro lado, tem bastante acidentado. E pra você ver, a gente cansei de arrodear assim e por outro lado. Na época, há tempos atrás aí, quando eu andava atrás de um mocó, alguma coisa para comer, né? Cansei de vir pro lar, que por aqui o vento, todo caçador sabe disso, né? Se vier a favor do vento, a caça sente, né? Aí a gente vinha pro lar, e aí ele não sentia. E a gente conseguia tirar no mocó aqui e dava trabalho para tirar esse mocó lá, mas tinha que tirar, né? Porque não podia deixar. E muitas vezes caía numa loca funda. E vários caçadores sabem o que é uma lançazinha que chama preaca. É uma lançazinha que nem se fosse uma flecha de um índio. Ela é de ferro. A gente já anda com um pedaço de liga, né, no bisaco. Aí enrola ali numa vara, tira uma vara comprida, enrola. E vai lá embaixo, onde ele tá, espeta ele. Aí ele é como se fosse um anzol. Depois que espeta, ele não sai mais. Aí você consegue puxar o mocó lá de dentro. E de primeira a gente fazia isso, porque na verdade a gente não tinha com que comprar um pedaço de carne não, só para misturar o feijão. Aí a gente fazia isso primeiro, né? Para misturar o feijão. Aí tinha que caçar um mocó, o preá, né? Pescar, né? Tinha esses açudes aqui. E outros açudes que tem por aí. Aí mundo abaixo aí. E a gente fazia isso. A gente andava à procura de um peixe, de uma rolinha, de um preá, um mocó. E aí pra você ver, hoje em dia tem aqueles baixinhos de cana ali embaixo. E, por incrível que pareça, mocó, preá que você anda entrupicando neles. Eles correndo pra lá e pra cá. Aí quando você vai dando um corte na cana, eles vêm dando outro corte atrás na soca. Vai deixando por terra. E você não pode fazer nada, porque hoje em dia ninguém caça mais, ninguém mata um preá, ninguém precisa matar um mocó para comer, que graças a Deus a condiçãozinha tá melhor, a gente pode comprar um quilo de carne, pode para misturar o feijão. E eu tava olhando aqui o trabalho de prendeiro, aquela lá, perto daquela granja lá, aquela casa perto daquela granja, foi uma das primeiras casas que eu fiz aqui no meu sítio, né? A casa de um amigo meu, e fiz ela, tá ali, está fazendo muitos anos atrás. E a primeira casa mesmo que eu fiz foi lá no Rio Salgado.
não lembro se foi em 2005, parece que foi, a data tá lá escrita. Que eu sempre, quando costumo fazer uma casa, ou seja, no piso ou num canto que ninguém vai ver. Eu sempre, quando eu termino de fazer, eu escrevo o nome meu e a data que eu fiz. E tem um bocado de casa por aí que eu fiz, né? E tá lá o meu nome, a data que eu fiz, né? Aí pra você ver, é, eu gosto de diferenciar as coisas um pouco, porque a gente só mostra obra, e obra, e obra, e o Predeiro Nordestino ele tá aqui falando, vamos supor, tô falando aqui na paisagem, no sítio, o que acontecia, tudo história da gente, mas também não tiro o foco também do meu trabalho, né? E você vê, ó, tem aquela granja lá, a última granja indo daqui para lá, do lado esquerdo lá, é uma obra também minha também, que eu fiz, né? Aquela granja, eu e o irmão desse menino, dono dessas granjas aí, foi a gente que fez, né? Por todo canto que você olhar aqui, vai ter uma coisinha que eu fiz, né? E de primeiro, uma coisa importante que eu achava. De primeiro, a gente, quando ia fazer uma casa, se juntava nós, o povo todo, quando eu seja na coberta dela, ou no piso, ou num dia de reboco. A gente ajeitava um dia de sábado e reunia o povo todinho e ia lá e fazia aquela casa. Naquele tempo tinha uma união, mas hoje em dia, se você for fazer qualquer serviço, você tem que pagar. Ou você paga, ou ninguém vai te ajudar, né? Não existe ainda, eu mesmo sou um deles, que a pessoa diz, ó, nós vamos puxar um piso lá, vamos cobrir uma casa, não sei o quê. Eu vou lá e passo o dia ajudando. Mas tem muitos não, que só vai no dinheiro. Mas aí, de primeiro, essas casas eram feitas assim. Existia como diz assim, um amor ao próximo, né? Quando eles iam fazer uma casa, se juntava ali, os vizinhos ali, ia lá, ajudava, levantava, principalmente quando o cara casava recentemente, né? Bem ali embaixo tem um poço, e, e tem algumas casas aqui que foram feitas, e na época eu era pequeno, não tinha como eu trabalhar, e eu ficava por ali, apiruando ali, onde os cabas estavam batendo tijolo, para ver se eles me chamavam para cortar o tijolo. Tijolo comum, todo mundo sabe, né? Tem que cortar de um lado e do outro para tirar as rebarbas. E tem umas casas por aí que eu cortei o tijolo delas, que foram construídas, não por mim, mas que eu era pequeno, molecote. E essas casas estão aí, já o pessoal que casou já teve filhos, e os filhos dele já tiveram filhos também, já tem neto grande desse tamanho. Aí é um sinal que a pessoa tá ficando velha, né? Mas não sinto vergonha em dizer isso aí, porque era difícil você arrumar R$ 1 primeiro. E tem esses pés de cajueiro por aí, aqui e acolá você vê um pé de algodão, uma coisa e outra. E eu, para poder ir a um jogo de futebol, assim, quando era lá pro Riacho Verde, ou São Vicente, nesses cantos melhões aí, eu saía caçando algodão, um pé aqui, outro lá no terreno não sei de quem, e saía catando, sabe? Arrumava ali um pouquinho de algodão, castanha, essas coisas. Eu me virava de qualquer jeito, para não mexer, não quero ninguém. Graças a Deus a gente nunca foi mexer em nada de ninguém, os pais da gente criou nós nessa educação. E também nunca fui dar trabalho a ninguém, de fazer coisa errada por aí. E a gente foi vivendo, graças a Deus arrumei uma profissãozinha, estudei pouco, minha leitura é bem pouquinha, mas aí como eu não tinha chance de estudar, porque quando chegava a época da, da limpar o roçado, de tudo, eu entrava na escola, mas quando chegava essa época aí de cultivar a terra, aí naquele tempo não existia Bolsa Família, que obrigava a criança a
a estudar, que nem hoje em dia é obrigatório a criança estudar, não. Naquele tempo não, a criança estudava quando o pai queria. Se ele não quisesse também, a criança não estudava. No caso, estudei aqui no sítio e 3 ou foi 4 vezes que tentei estudar na rua e não consegui, né? Então, hoje em dia as crianças não, os jovens, adolescentes, têm essa possibilidade de estudar e muitos deles não querem, né? Mas eu foi diferente, eu tinha a vontade de estudar, mas não tinha a oportunidade. Aí estudei só aqui no sítio, fiz a 4ª série, então minha leitura é bem pouquinha. Mas graças a Deus a gente se criou com educação, né, sabendo respeitar, arrumou uma profissão, hoje a gente vive às custas do trabalho da gente, né? Pai e mãe, graças a Deus, depois de meus 12 anos, nunca tiveram assim quebra-cabeça de... Quando eu comecei a trabalhar um dia de serviço de alugado, não precisaram estar quebrando cabeça para comprar um calçado para mim, uma calça, uma blusa, não. Eu mesmo, eu trabalhava, fazia minhas empeleteadinhas, trabalhava, e eu mesmo consegui sair. Comprava, chegava na rua e comprava, chupava um picolé, um dindim, com o meu próprio dinheiro, né? Então a gente só tem que agradecer a criação do meu pai e minha mãe, por eles terem me criado dessa forma. É tanto que hoje em dia você vê os adolescentes aí com 15, 15 anos mais aí, para ele sair de casa ele tem que pedir um dinheiro, a mãe, o pai, a gente nem pedia, porque já sabia que eles não tinham. A gente trabalhava, fazia uma empreitadinha e fazia, botava o dinheirinho no bolso, ia para um forrozinho, dançar, ia para um jogo de futebol, ia para uma praça à noite, quando eles deixavam, né? Que a gente com 17, com 15, 16 anos, mesmo assim eles ficavam aprendendo para a gente não ir para um forró. Né? E hoje em dia é tudo liberado aí. Mas infelizmente é a evolução dos tempos que tá assim. Mas é isso aí. Mais uma vez aqui, obrigado. Um bom domingo aí para vocês. E até outro dia.